Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para continuarmos estudando a palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que temos, e também ficamos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e que também clicam no dedinho de joinha. Nós ficamos felizes, agradecidos a Deus, porque assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai então abrir para que outras pessoas que não são inscritas tenham acesso também. É isso que nós pedimos, que cliquem no dedinho de joinha, para que outras pessoas possam também conhecer o estudo que fazemos da palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Desília Ancels, de Franco da Rocha, em São Paulo. Regina Wagmacher, de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Anselmo William Keffler, de Portugal. Vasti Souza, de Descalvado. Sônia Rocha, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso, que estás nos céus, uma vez mais aqui estamos diante da tua presença. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Pedimos a presença do teu Espírito Santo em cada um de nós. Abra nossa mente, Pai, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática os teus ensinamentos. Estejas com todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que têm as suas lutas, os seus problemas, as suas necessidades, as suas dificuldades, quer sejam materiais, espirituais ou mesmo questão de saúde, Pai. Dê vitórias a cada um, que não desanimem, que perseverem, em nome de Jesus. Amém. O estudo que estamos fazendo esta semana fala de nós podermos ver a face do ourives, a face de Jesus. E muitas das vezes nós clamamos a Deus e parece que Ele não nos responde, não é mesmo? Parece que nós estamos sozinhos, abandonados neste mundo. Mas às vezes Deus ele permite que nós passemos pelo fogo da aflição, da provação, do sofrimento, para que nós possamos então ver a face do ourives, ver a face de Jesus. Porque, irmãos, Jesus ele sofreu. Eu creio que não existe sofrimento maior no mundo do que o sofrimento que Jesus passou. Por quê? Porque Jesus ele carregou sobre si todos os nossos pecados do mundo inteiro. De cada ser humano, Jesus levou sobre si. Ele estava pagando o preço do pecado, que é a morte eterna, a morte da separação de Deus. Não é essa morte que nós morremos naturalmente cada dia que as pessoas morrem, e essa é uma morte natural, consequências de enfermidades ou de acidente ou de idade mesmo. Agora, a morte que Jesus morreu é aquela morte eterna. Quando Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, certamente eles iriam morrer. Era a morte eterna da separação de Deus. Mas como Deus é amor, Deus já tinha um plano para resgatar o ser humano, não passar pela morte eterna separado de Deus, mas que pudesse, através do prometido Messias, ter a vida eterna novamente, após Jesus ter pago o preço do pecado, morrido, sofrido, sofreu muitos açoites, humilhação, foi pregado na cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e ele sofreu certo de que ele estava pagando o nosso preço e que nós estaríamos novamente com ele. Então, através deste sofrimento de Jesus, da morte, da ressurreição, nós estamos predestinados para a salvação, desde que nós aceitemos a Jesus em nossa vida, porque aqueles que não aceitarem não serão salvos. Esta é a mensagem da palavra de Deus. Deus ele é amor, ele quer salvar a todos, mas precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e caminhar com ele dia a dia. E este caminhar vem através do estudo da Bíblia, da oração, e vivermos o que nós aprendemos na palavra de Deus. Este é o caminhar com Cristo. Esta é a comunhão que nós precisamos ter com Ele. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas e não vamos cair na nossa vida espiritual, não vamos fracassar, mas nós vamos nos levantar e vamos continuar na caminhada.
Então, se você está passando por este fogo ardente neste momento, está sofrendo qualquer que seja o problema, confia em Deus, não desanime. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara que Ele virá e Ele vai conceder o galardão a todos aqueles que perseveraram até o fim. Porque se nós não perseverarmos, nós não seremos salvos. E falamos ontem a respeito das palavras de Jesus naquela semana em que Ele entregou a sua vida. Jesus falou da parábola das 10 virgens, que nós citamos aqui ontem. Jesus falou a parábola dos cabritos, não é? Os cabritos e as ovelhas. Jesus ele era direto naquilo que ele tinha que falar, e as pessoas sabiam que Jesus estava falando. Quando Jesus falava de cabritos, ovelhas, é o que o povo vivia naquela época, pastoreando ovelhas, tinham as suas criações de cabritos. E também com relação às 10 virgens, as pessoas conheciam esse ritual de quando haveria as núpcias, o noivo iria chegar, então tinha que ter aquelas moças esperando para que entrassem com ele para as bodas, para o casamento. E então eles eram familiarizados com estes assuntos, por isso que Jesus usou essas palavras aqui, Mateus 25, Mateus 26, e nós temos que estar atentos, irmãos. Por quê? Porque tudo está se cumprindo. Como eu disse ontem, a igreja está dormindo. É possível que, aqui, por exemplo, na parábola, diz que 5 jovens eram prudentes e 5 eram insensatas. 5 entraram, 5 não entraram. Não quer dizer que a metade vai se salvar, a metade vai se perder, não. É possível que menos da metade da igreja se salve, é possível. Mas Deus quer salvar a todos. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos falar, aquela pessoa não vai para o céu, aquela pessoa não está salva, nós não podemos. Cada um é individual com Deus, o seu relacionamento com Deus é nós que sabemos como é que nós estamos com Deus. Então não vamos julgar pela aparência, porque Deus ele olha o coração. O que nós precisamos é estar orando e perseverando. E quando nós vamos então lá para o Antigo Testamento, ali no livro do profeta Daniel, Daniel ele foi usado por Deus para trazer mensagens para o tempo do fim, para o tempo que nós estamos vivendo. Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, e ali Deus usou Daniel com o dom profético, interpretar sonhos e também dar vislumbres do que aconteceria com o povo de Deus nos últimos dias da história deste mundo. E quando lemos aqui em Daniel, no capítulo 12, nós vamos ler com vocês, a partir do verso 1, diz assim: Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos, enterrados, ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que agora estava sobre o rio: Quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: Passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado, por isso perguntei: Meu senhor, como estas coisas terminarão? Ele respondeu: Agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. Eu li Daniel 12, de 1 a 10. Vejam, irmãos. Aqui Daniel está falando claramente, inspirado pelo Espírito Santo, que haverá um tempo de angústia como nunca houve. Será que nós, em alguma época, já ouvimos falar de um tempo de angústia como nós já estamos vivendo hoje? Um mundo de incerteza, um mundo
em que nós vemos que as coisas estão caminhando para o fim. Isso falando em relação à família, falando em relação à igreja, falando em relação à política, aos governantes do mundo, nós vemos que o mundo está sem controle. Nós não temos mais em quem confiar e que algo vai melhorar, não. Haverá um tempo como nunca houve, diz aqui o profeta Daniel. E Deus disse para ele selar este livro até o tempo do fim. E quando é que este livro de Daniel começou a ser interpretado e entendido? Exatamente no tempo do fim. Foi nos meados do ano de 1800 da nossa época, agora 200 anos atrás, nem 200 anos, que o livro de Daniel começou a ser entendido. E então, este livro estava selado até esta época, mas agora nós conhecemos já a mensagem, tudo está claro diante de nós. Mas o que nos diz aqui o profeta Daniel, nesta época, neste tempo se levantará Miguel, o nosso príncipe. Ele vai se levantar para salvar o seu povo. E é aqui que tem que estar nossa esperança, irmãos, nossa certeza, que isso vai passar, mas só terminará com a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque nesta época, neste tempo, o grande príncipe que guarda o seu povo se levantará. Irmãos, Jesus já está pronto para retornar, para buscar o seu povo, para nos buscar, para buscar a sua igreja. Temos que estar preparados, irmãos, temos que nos buscar cada dia mais, firmar na palavra de Deus, porque diz aqui o profeta Daniel, os sábios, estes sim, os sábios, eles serão purificados. Está aqui em Daniel capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Agora, os perversos, porém, continuarão em sua perversidade e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. Sábios, quem é sábio? Aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que coloca a palavra de Deus em prática em sua vida. Estes são os sábios, mesmo não entendendo nada, o porquê está acontecendo na sua vida, os problemas, mas são sábios porque confiam em Deus. Agora os perversos continuarão em suas perversidades. O que é que nós estamos vendo no mundo hoje? A perversidade, a maldade. Nós vemos que as pessoas elas perderam o temor de Deus, mesmo pessoas cristãs estão vivendo como se não fossem cristãs, estão vivendo como os perversos e tem o nome de cristão, mas como nós estudamos ontem, no momento em que Jesus voltar, nós vamos saber quem são os fiéis e quem são os infiéis, quem estava aguardando e quem não estava aguardando. É a parábola das 10 virgens. E então, até lá, como disse também Jesus, o joio e o trigo eles vão crescer juntos. O joio se parece muito com o trigo, mas só na colheita é que se identifica. O trigo, ele não é arrancado logo quando ele nasce junto com o trigo, por quê? Porque poderia arrancar também o trigo. Mas os dois crescem juntos, então, irmãos, nós temos que conviver com todos na igreja, na comunidade, com a família, conviver com todos. Mas, no dia que Jesus voltar, aí sim nós vamos saber quem era joio e quem era o trigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a buscarmos em sua palavra a confiança, a certeza, a fé e estarmos certos de que o nosso nome está no livro da vida, como diz aqui Daniel capítulo 12. Miguel, o nosso Senhor Jesus vai se levantar e este sofrimento, irmãos, vai acabar. Isso está às portas. Perseveremos, nos mantenhamos fiéis a Deus, crendo na sua palavra, fazendo a vontade dele e com certeza nós estaremos com ele para todos sempre. Não nos esqueçamos que está escrito aqui na palavra de Deus, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.